Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Marco Antônio, que tem ganhado bem mais oportunidades até aqui desde a chegada do Luxemburgo, algo que nem eu estava esperando tanto assim, né? Mas enfim, vamos falar também sobre a chance de acesso do Cruzeiro depois de mais uma rodada, mais uma vitória, e também assim em relação ao Botafogo, que é um time que, tipo, o Cruzeiro até chegou a ficar na frente deles ali na 18ª rodada também do Brasileirão, e que agora está uma diferença absurda, que eu vejo que o Cruzeiro errou demais em relação a isso. O aproveitamento dos atacantes aqui no Cruzeiro desde quando o técnico Luxemburgo chegou, e também a respeito de um grupo que surgiu como especulativo, né, para ser o dono do clube empresa do Cruzeiro para o projeto do ano que vem, tá? Que vamos comentar um pouco a respeito disso e o que tem de verdade nessa história. Mas antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E caso você ainda não seja inscrito, já aproveite aqui para se inscrever, para ajudar nós a chegar a essa marca de 26 mil inscritos e 600, que já está bem perto, tá? Os dois salvos de hoje, o primeiro é para o Ronaldo Moura, ele que comentou no vídeo de ontem mais cedo, foi o primeiro a comentar. Então, muito obrigado, Ronaldo. E também para o João Martinho, que foi o segundo a comentar no vídeo de ontem. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, já deixe seu comentário aqui embaixo. E quem sabe eu não seleciono você, ou de onde você é, e mande um salve aí para você, beleza? Bom, vamos começar falando a respeito do técnico Luxemburgo e também sobre a vitória no jogo diante da Ponte Preta. Mas eu queria destacar aqui um ponto interessante que o Globo Esporte fez, uma matéria nesse último final de semana, falando sobre o protagonismo dos atacantes do Cruzeiro desde a chegada do Luxemburgo. Para você ter uma noção, antes dele chegar, apenas 36% dos gols do Cruzeiro foram marcados pelos atacantes. Para você ter uma noção, a maioria deles vinha ali ou de zagueiros, igual o Léo Santos, que já tinha marcado gols, ou também do caso do Matheus Barbosa, que tinha mais de 8 gols aqui pelo Cruzeiro e é o artilheiro ainda nessa atual temporada. Então assim, o Cruzeiro de atacante mesmo, quem fazia alguns gols era o Felipe Augusto, que tinha 4 gols, e o Bruno José, que tinha apenas 2. Então você vê que era um aproveitamento muito baixo, que mudou desde a chegada do Luxemburgo, tá? Para você ter uma ideia, nesses últimos 10 jogos do Cruzeiro está invicto, né? Sendo 8 deles com o Luxemburgo até aqui, 4 vitórias e 4 empates. O Cruzeiro tem um aproveitamento de 77,7% dos gols sendo marcados pelos atacantes. E eu achei interessante também que esses gols não vêm apenas de um jogador, por exemplo, tá? Que se fosse, igual no total foram 9 gols marcados, se fosse 7 de atacante, mas só do Marcelo Moreno não seria um grande mérito, mas por ser bastante diversificado, eu achei interessante trazer esse número aqui para vocês. Para você ter uma noção, o único jogador que não pertence ao grupo de atacantes e que tem gols, né, nessa atual temporada desde quando o Luxemburgo chegou é no caso do Giovani, que tem jogado como meia, né, para falar a verdade. Então eu considero ele um jogador mais do setor ofensivo do que defensivo. Quem já fez gols até aqui foram no caso do Marcelo Moreno, que fez gols também importantes, como por exemplo na vitória contra o Confiança, ele marcou o único gol da partida. No caso também do Thiago, que fez gol justamente contra o Náutico, ele que marcou o gol da vitória. Tem também igual 2 gols do Felipe Augusto, ainda também um do Rafael Sobis, e no caso os outros 2 gols marcados pelo Giovani. Então completando assim desde quando o Luxemburgo chegou aqui no Cruzeiro, com vários jogadores, e o Bruno José foi mais um desses a marcar desde a chegada do treinador, tá? Já continuando falando sobre isso, queria falar também a respeito com vocês sobre o percentual de acesso que o Cruzeiro tem para essa temporada de 2021. Onde o site do Botafogo fez uma matéria sobre o percentual de chance dos clubes subir. Eu queria assim mostrar para vocês o percentual do Cruzeiro, além também do caso envolvendo a comparação entre Cruzeiro e Botafogo, que eu vejo que o Cruzeiro poderia estar, por exemplo, igual o Botafogo está hoje, se o Luxemburgo tivesse começado, nem diria ter começado não, tivesse contratado ele no lugar do Mozart lá na 3ª rodada. Para você ter uma ideia, o Botafogo venceu mais uma partida 4-0 diante do Londrina nesse final de semana e tem 74% de chance de subir. O Vasco, que está em 9º lugar, apresenta apenas 4% e está apenas 6 pontos atrás do primeiro time dentro do G4. Enfim, eu acho que até teria bem mais chance do que apenas 4, né? Mas enfim, e o Cruzeiro com apenas 1%, estando hoje uma diferença de 10 pontos em relação ao primeiro time dentro do G4 da competição. Enfim, o Cruzeiro que se tivesse contratado o Luxemburgo mais cedo e o Luxemburgo ter feito um trabalho parecido com o que ele tem feito hoje, o
Cruzeiro era para estar numa posição bem melhor. Se tivesse mantido essa média de aproveitamento, o Cruzeiro estaria hoje em terceiro lugar. Enfim, para você ter uma noção, menos de um mês atrás, o Botafogo tinha apenas 26% de chance de acesso. E desde quando o Anderson Moreira chegou lá no Botafogo, mudou completamente a perspectiva do clube para essa temporada. Para você ter uma noção, são 9 vitórias em 11 partidas. O Anderson Moreira, aquele mesmo treinador que estava no Cruzeiro no ano passado e que não conseguiu fazer absolutamente nada por aqui e que durou pouquíssimos jogos, menos do que 12 partidas aqui na Toca da Raposa. O Botafogo, que hoje é o terceiro colocado com 41 pontos, então acho a diferença, né? O Cruzeiro venceu, chegou aos seus 29 pontos e o Botafogo, terceiro colocado, tem seus 41 até aqui. O Botafogo só tem menos chance de subir, com esses seus 76%, do que o Coritiba, que tem 92% de chance de acesso. Eu também já concordo, praticamente conseguiu acesso. O Goiás também muito bem, 79% de chance. E eu vejo que sobra ainda uma vaga no quarto lugar, que, por exemplo, ocuparia, no caso, o CRB hoje, mas eu acho que dá para o Cruzeiro roubar assim, essa vaga, que seria a mais fácil, né? E conseguir um acesso para a primeira divisão, que seria fundamental para as perspectivas do Cruzeiro, tá? E vocês concordam com esse aproveitamento do Cruzeiro de apenas 1%? Eu discordo demais, tá? Enfim, deixa aqui nos comentários que no próximo jogo, por exemplo, dentro de casa contra o Operário, o Cruzeiro vencendo, contando com os resultados também fora de campo, a Raposa pode chegar até em 10º lugar e ficaria, dependendo dos resultados, né, até 9 pontos do primeiro, até 8 pontos do primeiro time dentro do G4. Então você vê que ainda é bem viável e faltando aí mais do que 13 rodadas até o fim da competição. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Marco Antônio, onde o Estadão de Minas fez uma matéria sobre o Marco Antônio e que ele tem ganhado bem mais oportunidades, principalmente depois da chegada do Luxemburgo, tá? Para você ter uma noção, achei até interessante essa comparação. Ano passado, que o Cruzeiro até deu bem mais chances para os jogadores da base, especificamente no Campeonato Mineiro, né? Ele disputou apenas 4 partidas e nesse ano, apenas com o Luxemburgo, desde quando ele chegou, foram 3 jogos em 8 rodadas. O jogador que voltou a jogar novamente nesse jogo diante da Ponte Preta, que entrou como um volante, como jogador ali para fazer esse papel de meio campista, mas um pouco mais defensivo, e teve participação na hora do gol do Bruno José. Então você vê que nesse ano ele já tem 4 jogos, jogou apenas uma vez, ainda com Felipe Conceição, depois passa um longo período de recuperação física até ter condições, e que realmente eu fiquei até surpreso pelo lado do Luxemburgo dar chance aos jogadores da base, que não tem sido apenas com o Marco Antônio. Mas o Marco Antônio é um jogador que a torcida do Cruzeiro gosta bastante dele. Ele tem feito boas atuações desde quando vem entrando. Nesse último jogo contra a Ponte Preta foi o que ele mais teve minutos dentro de campo. No total ele jogou mais do que 25 minutos. Teve participação no gol do Bruno José e também acertou uma bola na trave ali na reta final, que por pouco não fez seu primeiro gol aqui pelo Cruzeiro como profissional. Naquele jogo contra o Confiança também, que ele entrou, foi muito bem. Pra você ter uma noção, ele quase marcou um gol também, exigiu uma excelente defesa do goleiro do Confiança, e é um cara que tem muita moral com o Luxemburgo, e espero que até faça uma excelente temporada até o final dessa Série B, porque é uma vaga que pode sobrar direto para ele entrar no decorrer das partidas. E algo interessante de se ressaltar do Luxemburgo é sobre ele levantar a moral de alguns jogadores que praticamente estavam assim esquecidos aqui no Cruzeiro. O Giovani está muito bem, já marcou 2 gols desde quando ele chegou. Nos últimos jogos caiu um pouco de rendimento, mas está muito melhor do que eu esperava. O Wellington nem vive sua melhor fase desde quando chegou aqui no Cruzeiro. Tem também no caso igual do Marco Antônio e do Claudinho, 2 jogadores que já estavam completamente esquecidos, né, meio que fora de plano, e os 2 estão jogando muito bem. O Claudinho foi até titular no último jogo contra a Ponte Preta. E como eu disse, o Luxemburgo tem bastante confiança no Marco Antônio, sempre ressaltando essa característica dele de jogar pelo meio, jogar de meio campista e não jogar pelo lado esquerdo do campo, que foi, por exemplo, na última convocação para a seleção brasileira, que ele já foi chamado várias vezes, que ele jogou pelo lado esquerdo de campo, e que o Luxemburgo diz que ele é um meia, joga mais pelo lado central do campo, o que eu concordo totalmente, tá? E vocês acham, o que estão achando, né, sobre o Marco Antônio, o desempenho dele até aqui? Bem feliz por conta do jogador ter tido mais oportunidades e quem sabe até mesmo fazendo um bom campeonato aqui até o final do ano, o Cruzeiro possa conseguir um bom dinheiro, né, numa negociação futura, já que é um jogador com passagem em todas as categorias de base da seleção brasileira, aqui também do Cruzeiro, e um jogador com extremo potencial.
E o último assunto desse vídeo é a respeito do projeto de Clube Empresa, onde o Cruzeiro já está assim, né, finalizando aquele processo de votar sobre alguns votos, né, que teve alguns vetos no Senado contra esse projeto de Clube Empresa, que assim, só para resolver algumas questões e realmente conseguir aprovação para o Cruzeiro implementar isso já na prática. Lembrando, o próprio presidente, né, o Bolsonaro, vai voltar nessa semana em relação a alguns vetos que teve nesse projeto de Clube Empresa, mas que no máximo vai adiar esse mês ainda, que assim, já era para ter resolvido a situação desde quando foi aprovado, mas o Cruzeiro aí acabou perdendo um mês em relação a isso, por conta mais de enrolação também da justiça brasileira, tá? Enfim, nesse último domingo, vários de vocês me perguntaram a respeito de alguns rumores de um grupo de investidor que poderia estar chegando no Cruzeiro. E assim, inicialmente eu nem tinha noção do que estava se falando, até que alguns de vocês me mandaram, me marcou lá no Instagram também, valeu demais. Que assim, sobre um tweet do 1921 PJ, não sei, acho que o nome dele é Felipe mesmo, que aparece aqui, falando sobre um grande grupo que vai ser donos do Cruzeiro SAF, que no caso seria do Cruzeiro Clube Empresa, que seria um efeito do Luxemburgo, tá? Enfim, tentei ver mais notícias em relação a isso, algumas fontes mais confiáveis dentro do Cruzeiro, realmente até agora não tem absolutamente nada. E assim, nem daria muita credibilidade em relação a isso, até porque é difícil de falar, né? Quem seria um grupo que vai ser dono do Cruzeiro? Será que realmente uma empresa comprando assim os percentuais da Raposa seria algo até mais imaginável do que apenas uma pessoa física comprando o Cruzeiro, até porque a Raposa está avaliada em mais do que 700 milhões de reais. Que seria também um efeito do Luxemburgo, não sei se faria tanto sentido, faria apenas por conta da fase um pouco melhor do Cruzeiro, mas que não mudaria tanta coisa assim na questão financeira do Cruzeiro, já que a Raposa está muito mal, né, desde quando começou essa Série B. Então vamos ver o que tem de verdade nessa história. Cruzeiro que realmente o Luxemburgo já falou que tem interesse de vender o Cruzeiro, o técnico não, né, o Sérgio Rodrigues já falou que tem interesse de captar esse recurso assim, apenas de um investidor, tendo no caso um investidor único. Eu já trouxe até vários vídeos aqui para vocês a respeito disso. Então vamos ver se seria um grupo de, sei lá, às vezes de capital privado fechado e que compraria parte das ações do Cruzeiro. Sem dúvida seria algo bem mais viável do que apenas uma pessoa jurídica ali ir lá e comprar o Cruzeiro, até por conta do valor que seria bem mais alto, tá? Então nesse mês ainda vai ter algumas novidades importantes, inclusive o próximo passo do Cruzeiro vai ser realmente igual esse que eu falei para vocês, de definir quanto que o Cruzeiro vale, definir ali o valor das propriedades, do jogador, realmente do time, que já até foi especulado, valeria de 680 ali nessa média, até 900 milhões de reais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também e se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde no vídeo de ontem, onde eu falei a respeito do Lucas Romero, recomendo vocês darem uma olhada, além também no vídeo de sábado de noite que eu fiz para vocês, falando sobre o pagamento dessas dívidas da Raposa e também a respeito do Alexandre Matos e se ele seria viável para o ano que vem, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!